E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 176 desses Backrooms, Restocking Shelves, ou reabastecimento de prateleiras. Dificuldade de sobrevivência 1, seguro, contagem mínima de entidades. O nível 176 é uma mercearia de reabastecimento. Toda vez que alguém pegar algo no mercado, ele reabastece o local instantaneamente. Facelings do nível 11 podem ser vistos ocasionalmente fazendo compras aqui. Ocasionalmente também, as luzes do nível podem piscar. Quando isso acontece, os Facelings desaparecem. Às vezes também, todas as prateleiras ficaram vazias após isso e não serão reabastecidas por um tempo. Estática de rádio pode ser ouvida nos alto-falantes e desaparecerá também em momentos aleatórios. Nesse nível, você terá uma sensação iminente de paranoia, como se algo ruim fosse acontecer. Você também se sentirá desconectado de si mesmo. Você pode ouvir ocasionalmente itens da prateleira caindo, vento soprando, chuva, tempestade, carrinhos de compra e passos seguindo você. Às vezes você pode sentir pessoas olhando para você, mesmo que não haja ninguém por perto. Os caixas da mercearia estarão sempre vazios. Não há funcionários. Um anúncio pode ser ouvido de vez em quando nos alto-falantes superiores, dizendo coisas aleatórias. E também, as placas da loja sempre serão vistas com palavras aleatórias escritas. Os itens nas prateleiras sempre estarão mudando. Raramente, andando pelo nível, você pode encontrar uma porta que diz somente funcionários. Entrando nessa porta, você chegará ao Lounge. O Lounge é uma área do nível 176, que é uma série de sofás e mesas, que parece um salão infinito. Os sofás desse salão são seguros para uso. Às vezes você pode ouvir conversas no fundo vindo do nada. Esse lugar é muito misterioso e às vezes você pode ver entidades semelhantes a humanos por uma fração de segundo na sua visão. Esse lugar é seguro para passear e montar um posto, mas não há nenhum no momento. Raramente uma porta será encontrada que leva a um depósito. Esse depósito tem uma porta de garagem. Dentro, um caminhão pode ser encontrado. Ele entra e sai toda vez que estoques de alimentos estão baixos. Seguir o caminhão levará ao nível 11. Se você abrir o caminhão, não terá ninguém dentro e o caminhão não dará partida. Mas se você passar muito tempo no caminhão, você desmaiará e acordará no nível 50. As prateleiras no depósito geralmente estão vazias, com pouca comida e bebida em suas prateleiras, provavelmente devido ao fato de estarem na loja principal. Você pode ver itens nessas prateleiras desaparecendo em tempo real. Esses objetos apareceram nas prateleiras da área principal na loja. Eu acho que o sistema que acontece nesse nível aqui é muito parecido com o que acontece no nível 40. Lembra que no nível 40 existem algumas entidades que estão jogando nos fliperamas, que você não consegue interagir com elas, porque senão você desmaia e tudo mais? A gente tem a teoria de que essas entidades podem na verdade ser pessoas das Frontrooms, e que você não poderia interagir com elas, porque se você interagisse com elas, essas pessoas das Frontrooms sentiriam algo anômalo acontecendo com elas. E isso não é bom, já que devido a várias coisas aqui no canal nós acreditamos que as Frontrooms são um lugar em que anomalias raramente acontecem ou quase nunca. Isso não poderia acontecer lá. Então por isso você desmaiaria ao tentar interagir com essas pessoas, ou com essas entidades que estariam jogando nas máquinas de fliperama. Elas podem ser pessoas que estão nas Frontrooms, jogando em fliperamas, e o reflexo delas, digamos assim, aparece nos Backrooms, e você consegue ver elas no nível 40. E aqui nesse nível, essa questão de que você consegue ver, de vez em quando, pessoas no seu campo de visão, mas elas somem instantaneamente, sendo que esse lugar aqui é uma mercearia, uma loja, lugar onde várias pessoas vão para comprar coisas, ainda tem uma área de sofás. Será que é isso? Será que essas pessoas que você pode ver rapidamente são reflexos de pessoas que estão nas Frontrooms, também em lojas similares ao que esse nível é? Porque aqui a gente também não consegue interagir com essas figuras, assim como no nível 40. Seria interessante se fosse isso, mas também só mais uma especulação. Como Backrooms tem esse tema de nostalgia, de querer voltar às Frontrooms, ter essas conexões de que você é capaz de ver coisas das Frontrooms ou pessoas das Frontrooms em certos níveis, seria muito interessante, corroboraria pra lore, faria sentido dentro da história. Lembranças, visões de pessoas das Frontrooms que você nunca pode alcançar, saca? É por isso que eu gosto dessas teorias, da teoria do nível 40. Algumas pessoas podem achar viajado de que sejam pessoas das Frontrooms, mas dentro da história de Backrooms, que é uma história sobre nostalgia, sobre querer voltar pras Frontrooms, querer voltar pra casa, sentir falta daquela época, essa ideia corrobora completamente pra história, e é por isso que eu acho uma teoria válida, entendem? Enfim, entidades do nível 176. Facelings estão presentes, supostamente vindos do nível 11, já que é dito que esse nível possui uma conexão com o nível 11, e aparentemente esses Facelings também possuem o efeito 11, que é o efeito que faz com que Facelings e Hounds ajam como pessoas e cachorros normais. Mas, aparentemente, Hounds não foram encontrados nesse nível, só Facelings. E as entidades humanoides descritas no
lounge podem ser talvez facelings, ou pessoas da realidade, ou só alucinações que o nível propõe mesmo. Isso não está claro. Essas visões de pessoas também podem acabar sendo só alucinações, afinal na área principal do nível também é dito que você se sente observado e coisas desse tipo, que também pode ser um efeito do nível, e não uma entidade em si, também é uma possibilidade. Colônias do nível 136. Não há bases, postos ou comunidades conhecidas nesse nível, pelo menos até o momento. Entradas para o nível 136. Para entrar, você deve encontrar um outdoor em uma loja de alimentos abrindo o nível 11. No clipar nela, levará a esse nível aqui. Outro método de entrar é encontrar uma pintura do nível 136 no nível 29 e entrar nela. Você também pode encontrar uma caixa de comida no nível 20. Comer seu conteúdo levará ao nível 136. Essa caixa de comida possui comida segura para o consumo, o que provavelmente é a única do nível, e devem ser bem raras. Entrar em uma loja de conveniência e esperar por algumas horas em uma das salas de funcionários no nível 138 também pode levar a esse nível aqui. Saídas do nível 136. Para sair, você pode encontrar um buraco na área do banheiro, que levará ao nível 34. Só não sei que banheiro, porque não foi citado nenhum banheiro na wiki até agora. Se você encontrar e ler uma lista de remessa de alimentos na área do lounge, você acabará no nível 17. Se você seguir o caminhão quando ele estiver saindo, você chegará ao nível 11. Ficar sentado no caminhão por muito tempo levará ao nível 50. Encontrar uma porta com gosma preta levará ao nível 20. Se você se aventurar 160 km nesse nível, você fará uma transição suave para o nível 137. E vamos lá, gente. Tem bastante coisa para analisar aqui, por mais que pareça que não. Enfim, primeiro, o nível 50 é citado. E eu queria comentar sobre o nível 50 há um tempo, porque ele tem uma questão similar ao nível 44, algo que eu vejo como um probleminha para a história. Essas duas wikis são um tipo de wiki que apresentam um acontecimento recente, mas o tempo passa, e não faz sentido que aquele acontecimento recente não seja atualizado. É aquele tipo de wiki que mostra algo que vai ser atualizado depois, saca? Que não faz sentido que só aquilo fique ali. É tipo eu chegar e falar, olha, eu tô construindo minha casa, hein? E nunca mais falar sobre isso. Se eu estou construindo a minha casa, isso indica que eventualmente ela ficará pronta. Logo, uma atualização sobre isso é necessário, senão fica pela metade. O nível 50 fala que apenas uma pessoa entrou no nível 50 até o dia da escrita da wiki, e por conta disso, pouco se sabe sobre o nível. O nível 44 fala que um lodo está consumindo o nível, até o momento, mas ele não foi totalmente consumido. As duas wikis têm a questão de algo está rolando agora, mas claramente futuramente teremos atualizações sobre isso. E não sabemos que atualizações são essas, porque nenhuma das duas wikis foi atualizada. Não é possível que até hoje ninguém mais tenha entrado no nível 50 para atualizar a wiki com novas informações. Não é possível que o lodo do nível 44 só tenha parado de consumir o nível desde a escrita dele. A gente tem que saber as atualizações, o que aconteceu com o nível 44. Ele já foi destruído? Novas pessoas entraram lá? Novas descobertas foram feitas? Isso é uma questão que acaba deixando a história, de certa forma, meio irreal. Não faz sentido nenhum isso não ser atualizado, porque as coisas não vão parar de acontecer. Não faz sentido você fazer um nível que conta uma parada recente e que aquilo não se atualize, cara. Daqui a 7 anos que eu entrar no nível 44 vai estar escrito a mesma coisa? A história não atualiza? Saca? Lógico que a história atualiza, mas a gente vê essas atualizações por outros níveis. Mas níveis que tem essa questão de meia-noite eu vou te contar uma parada sobre esse nível aqui e não conta, fica muito estranho. Eu acho que esse tipo de wiki deveria ter uma regra diferente, do tipo, daqui a 2 anos essa wiki tem que ser atualizada. Se o criador não atualizar essa wiki daqui a 2 anos, outra pessoa pode tomar e atualizar, saca? Porque aí daria mais imersão à história. Você leria atualmente o que aconteceu numa wiki, e aí depois você descobriu que essa wiki foi atualizada, e você poderia ler para ter uma continuidade da história. Você estaria atualizando uma história, como se você estivesse acompanhando ela em tempo real, saca? Isso traria uma imersão absurda para a história. O que não acontecendo, na real, faz o contrário, tira a imersão da história. Porque não faz sentido que a gente não tenha atualizações sobre aquilo, sendo que supostamente seria uma história real, saca? A parada de história comunitária é que justamente ela é viva. Essa é a sensação que a gente quer ter nessa história, de que ela está acontecendo meio que ao mesmo tempo que a gente está vivendo a nossa vida, só que está acontecendo lá nos backgrounds, no universo paralelo. Então é importante que essas wikis sejam atualizadas. Talvez seria legal até se o criador da wiki, quando lançasse esse tipo de wiki, pudesse deixar uma segunda wiki já engatilhada. Ele escreve duas wikis, a wiki atual e a wiki que será no futuro. Então ela manda as duas pro site e explica, ó, publica essa primeira wiki aqui e daqui a 2, 3 anos você publica a outra que seria a atualização. Isso seria muito bom pra história, muito bom pra história. E o que temos agora é, na real, muito ruim pra história. Cadê a atualização do nível 50? Cadê a atualização do nível 44? Acho que o nível 50 e o nível 44 já foram feitos no meu canal já fazem 3 anos. Fazem 3 anos que essas wikis não são atualizadas, o que não faz nenhum sentido. E pô, a wiki do nível 50, ela ainda tem um erro, cara. Vocês lembram do erro da wiki do nível 50?
50, é dito que só uma pessoa entrou no nível 50 até hoje. Porém, existem 2 entradas catalogadas pro nível 50. Como se só uma pessoa entrou? Para ter 2 entradas, 2 pessoas teriam que ter entrado. Você pode até virar pra mim e falar, mas pode ser a mesma pessoa que descobriu. Ela entrou no nível, descobriu, saiu do nível, voltou, entrou de novo por outra entrada. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Por quê? Porque você vai lá assistir o vídeo do nível 50 pra lembrar como é que ele era. E aí você vai perceber que esse argumento não faz sentido pelo que aconteceu. E a gente nem sabe uma saída do nível 50. A saída que a gente tem do nível 50 é uma saída especulada, porque a gente não sabe como que sai. Porque a gente também não sabe se a pessoa que entrou no nível, a única que tinha descoberto o nível, se ela conseguiu sair do nível também. Então, enfim, essa wiki ainda tem erros, saca? E é aquilo, eu sou muito mais crítico a wikis que estão entre o nível 0 e o nível 100. Porque eu acho que os primeiros 99 níveis dos backrooms deveriam ser impecáveis, saca? Justamente porque vão ser os primeiros níveis que uma pessoa vai querer olhar. Tá na primeira lista, saca? E aí tem um nível que nem esse, ainda mais com um número importante, 50 é metade do caminho. E esse nível ainda ter erro, e ainda não ser atualizado depois de tanto tempo, nem é uma wiki tão interessante assim, saca? É um negócio que me deixa pá. Pra mim, eu acho uma estratégia ruim do Wikidot, saca? Manter esses níveis assim meio bosta. E assim, o nível 80 também tem uma citação a uma saída do nível 50. E assim, se no nível 80 existe uma citação de que uma pessoa entrou no nível 50 e conseguiu sair pro nível 80, isso significa que uma pessoa nova explorou o nível 50. Se uma pessoa nova explorou o nível 50, logo o nível 50 já tinha que ter sido atualizado. Entende? Entende como dentro da história essas coisas causam furos? Não faz sentido que uma nova pessoa tenha explorado o nível 50 e a wiki não tenha sido atualizada. Porque a wiki do nível 50 continua dizendo que só uma pessoa entrou no nível 50. O que hoje em dia isso é completamente irreal. Com certeza mais pessoas entraram lá. E assim, do jeito que o Wikidot é muito capaz de eles deletarem o nível 50, por exemplo, e colocarem um nível completamente novo no lugar, sem aproveitar o tema. E aí meio que o que aquilo poderia ser aproveitado para uma história futura, atualizar a wiki, deixar ela mais interessante, continuando a história que já estava, pode ir por água abaixo, saca? Porque eles adoram fazer isso. Eles adoram deletar uma wiki e colocar uma wiki com um tema completamente diferente no lugar. E sinceramente, o que o nível 90 fez é lindo, cara. O que o nível 90 fez de pegar o nível antigo e fazer uma reescrita a partir do nível antigo, ainda citando o nível antigo e mantendo ele como canônico, cara, isso seria lindo se fosse feito na maioria das wikis, saca? E o nível 50 é uma boa wiki pra isso acontecer. Pegar ele, manter o tema e só atualizar com novas informações. Talvez citar a pessoa que foi pro nível 80 a partir do nível 50 e tudo mais. A gente poderia finalmente descobrir se quem está no nível são entidades mesmo ou se são humanos, que a gente não sabe, né? As pessoas que vagam pro nível 50 são entidades ou humanos. São coisas que seriam muito bom de ser descoberto. Seria muito melhor se o nível 50 fosse atualizado do que se uma wiki nova fosse colocada no lugar e a história do nível 50 fosse apagada, saca? E assim, essa wiki aqui do nível 136, ela cita o nível 50, assim como a wiki do nível 50 cita o nível 136. E essas citações mútuas, que uma wiki cita a outra, acontecia muito mais em histórias antigas, nos backrooms, porque tinha menos wikis. Se tinha menos wikis, era muito mais fácil das pessoas lembrarem qual wiki citava qual e atualizar uma na outra, saca? Hoje em dia tem tanto nível que fica praticamente impossível fazer essas lembranças e conectar essas wikis desse jeito, saca? E além disso, essa wiki aqui do nível 136, ela cita o nível 29 como tendo pinturas. Isso acontece porque o nível 29, antigamente, era uma parada de arte. Só que isso faz muito tempo mesmo. O nível 29 se tornou o que ele é hoje faz bastante tempo. Ou seja, essas duas coisas mostram que essa wiki aqui, juntamente com a wiki do nível 50, são wikis muito antigas. Mas cara, eu não acho essa wiki aqui do nível 136 ruim. Eu acho que as ideias que esse nível apresenta são boas. A mercearia, a sensação de medo que esse nível traz, os mistérios, os sons do alto-falante, os facelings sumindo quando a luz apaga. Isso aqui tem cheiro de wiki antiga, que lançam os conceitos aleatórios e não explora nenhum deles, tipo o nível 4.3. Mas aqui eu acho que é feito melhor, porque os mistérios são realmente mais interessantes. A área do lounge eu acho que é a parte mais chata do nível. Acho que é a parte que não vai de nem cheira e que pra mim poderia ser deletado em uma reescrita final dessa wiki aqui. Poderia focar 100% na mercearia, em específico, e a área do caminhão também é legal. A área do depósito, né? Que o caminhão vem reabastecer, e aí coloca coisa lá, e aí de lá vai pra área principal. Isso eu acho bem legal manter. Assim como o nível 50, essa wiki aqui merece uma reescrita, mantendo o tema. Se esse nível fosse totalmente focado na mercearia e coisas estranhas acontecem lá, já que a mercearia foi passada de uma maneira até meio breve, com mais detalhes, mais mistérios, mais coisas estranhas acontecendo lá, mais coisas medonhas acontecendo lá, luz piscando, aparecendo mais coisa na sua visão, som de carrinho seguindo você, a wiki ficaria bem mais legal, de verdade. A gente não tem outro nível de mercearia na real, esse aqui é o primeiro. A gente tem mercado, a gente tem shoppings, a gente tem lojas de departamento, temos feiras, mas mercearias não tínhamos. Inclusive, você sabe a diferença de mercado para
pra mercearia, pra loja de departamento, pra feira, que acho que pra muita gente parece bem parecido, parece quase a mesma coisa. E eu também não sabia exatamente o que era uma mercearia até fazer esse vídeo aqui. Mercado engloba muita coisa. Mercearia seria tipo um mercadinho menor, de bairro, saca? Um lugar que é mais perto da sua casa e não é enorme tendo tudo. É um mercadinho mais básico que tem as coisas mais importantes ali perto da sua casa. Lojas de departamento seriam mercados mais sem comida, tipo loja de roupa, calçado, mobília, decoração, brinquedo. Uma mercearia seria aquela loja pertinho da sua casa, pequena. O mercado seria já um Açaí, um Carrefour, um Guanabara. Loja de departamento seria uma C&A, uma Renner, uma Marisa. É diferente. O que é curioso nesse nível aqui é que mercearias são praticamente mercados, só que pequenos. Só que como os backrooms fazem coisas infinitas, e como foi dito que você pode andar por 160 km aqui até chegar em algum lugar, significa que esse nível aqui provavelmente ou ele é muito grande ou ele é infinito. E se uma mercearia muito grande se torna um mercado, logo faz sentido esse nível ser catalogado como uma mercearia e não como um mercado, já que ele é enorme nos backrooms. Enfim, pense nisso. E pra falar a verdade, essa daqui é uma das wikis que me dá vontade de eu mesmo reescrever e fazer uma parada própria, tipo o nível 147.1, porque pô, isso aqui lança umas ideias interessantes e eu tenho umas ideias legais de como tornar isso daqui mais da hora, saca? O nível 912 também é um wiki que eu queria reescrever, né? Vocês lembram quantas wikis que eu já falei que eu gostaria de botar a mão e reescrever ou fazer uma versão própria minha? Porque até o momento eu só tô lembrando dessas aqui. Enfim, se você lembra, diga aí nos comentários. E comenta aí, mercearia, se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.